Excepcional dia, né? Hoje é dia de ler Provérbios, livro da Bíblia. Que maravilha, né? Hoje é dia 19, a gente vai aprender, entender um pouco mais de Provérbio, né? E aqui diz assim: o pobre e o rico e o avarento. Então, em cada momento, né, Salomão diz: isso é verdadeiro, e faça isso. Você deve praticar a verdade, né? Porque a verdade não tem castigo. E melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolice. Não é proveitoso ter zelo de sentimento e nem ser precipitado ao desviar do caminho. A perversidade do ser humano corrompe a vida, mas contra o Senhor sua alma rebela. Em cada momento, né, ele diz, né, a fortuna traduz muito amigo, mas até mesmo o melhor amigo do pobre o abandona. Então, quando a gente diz, hoje eu aprendi num versículo só, e esse versículo vai te levar a um conhecimento diferenciado. Nada é por acaso, né? Tudo tem um caminho, a verdade. Tudo que tu faz com conhecimento te leva a subir a escada, né? Como a gente se diz, a crescer mais, e tu tornar um comandante, um governador das suas coisas. E aqui diz assim: o que adquire o entendimento ama a própria alma, e quem preserva a inteligência encontra o bem. O sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e a sua grandeza está em ser generoso e perdoar com quem ofende. O homem pode herdar dos seus pais a casa e o dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele recompensará. Então, rege a mente. Em cada momento, né, fala, né, vai, faz, acontece. Né? Então, o provérbio, ele nos leva num caminho mais sábio, num caminho onde que a verdade todo mundo tem, né, e todo mundo sabe que é importante, mas às vezes a gente não consegue entender onde está indo. E aqui diz assim: a disciplina dos teus filhos é enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Então, educar um filho é ensinar, né? Da maneira certa, na hora certa. E não ter medo, né, de enfrentar e de cuidar. Aqui diz assim: preste atenção bastante. Atenção aos sábios e os conselhos, e recebe de coração a orientação, assim alcançará a sabedoria. Puxa, esse versículo 20 aqui vai ficar na história, né? Vai ler novamente ele, ó, porque diz assim, ó: presta bastante atenção aos sábios, aos conselhos, e recebe de coração a orientação, e assim alcançará a sabedoria. O temor do Senhor conduz a vida, e quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Que maravilha, né? O preguiçoso põe a mão no prato e não dá trabalho de levar alimento até a boca. O açoite rebelde, zombador, e os desajuizados. O açoite e o rebelde e o zombador e os desajuizados aprenderão a prudência, e repreende o homem que possui discernimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. Ler provérbio, ele é aprender em cada palavra, né? Em cada versículo. Tem uns que são mais fortes, né? E aqui no 27 diz assim: filho meu,
Se deixas de ouvir a instrução, logo afastará os ensinos capaz de te dar a verdadeira inteligência. A testemunha corrupta, ela... Mas então, ler provérbio é buscar isso tudo para a vida da gente, né? É buscar um preparo, um conhecimento, uma verdade. E aqui diz assim, provérbio 29, preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, e assim como açoite para a sua própria costa, né? Então, o provérbio ele te leva num caminho mais fácil da vida, do conhecimento, né? Porque ele é com ele mesmo, né? E aí com a sua própria alma. E o que reserva é uma inteligência que encontra o bem, aquilo que tem para resolver. Não deixa para amanhã, né? Em cada palavra a gente só busca mais conhecimento. No 11 diz assim, o sábio é o homem que consegue controlar o gênio. E a sua grandeza está em ser generoso, perdoar com quem ofende. Então, busque, né? Ninguém aprende sozinho, né? Às vezes precisa de outro, ou tirar tempo, né? Para conhecer mais as coisas da vida. Então, o provérbio de hoje diz assim, o pobre, o sábio e o rico e o avarento, né? Então, tem 4 tipos de pessoas, né? E a gente sabe que só tem um a seguir, né? Aquele que é sábio, aquele que te dá um instrumento, aquele que ama o entendimento, aquele que faz a gente aprender um pouquinho mais, né? A vida. Porque tem dias que a gente nem quer, não consegue resolver tudo que tem para resolver, mas quando a gente para, respira, a gente vê que o coração da gente ele sempre está na verdade. E a verdade é buscar todo dia, né? Não um só dia, mas buscar aquilo